Essas e mais análises vocês encontram então lá no nosso UOL, reforçando aqui o QR Code para quem quiser acessar todas as colunas dos nossos colegas, que inclusive agora sem mais delongas já introduzo por aqui para dar bom dia e boa noite. Estados Unidos e China conectados com a gente aqui agora, Josias. Começando aqui com boa noite para o Nelson, que está lá à frente do tempo. Boa tarde, boa noite para você, Nelson. Seja bem-vindo. Boa noite para todos aí. Olá, Mari, seja bem-vinda também, sempre um prazer te ter aqui. Boa tarde para você, para Josias, boa noite para o Nelson, boa tarde para a nossa audiência e bom dia para mim aqui. O pelo mundo é assim, bom dia Brasil, boa noite China, a gente vai misturando todos os fusos para reunir e analisar os assuntos com vocês e começo pela China com o Nelson, porque os presidentes do Brasil, Lula, e o Xi Jinping da China conversaram ontem por telefone sobre a importância da ONU depois de serem convidados para o Conselho de Paz criado pelo Donald Trump pré-Gaza. A imprensa estatal chinesa disse que o Xi Jinping diz que diante dessa situação toda, Nelson, os dois países como importantes membros do dito sul global são importantes e forças construtivas para a estabilidade do mundo agora, né? O que a gente pode tirar desse encontro? Então, é um encontro que, enfim, mencionou isso de fato, mencionou outras questões importantes, mas o centro, o coração do telefonema, na verdade, foi uma tentativa de aproximação do Brasil com a China, que é algo que vários países estão tentando nesse momento e que um anúncio específico que o Lula fez no telefonema, acredito, é bem simbólico disso, que ele anunciou que o Brasil está concedendo isenção de visto aos chineses para visitar o Brasil. É algo que se esperava ou até se cobrava aqui na China que acontecesse desde que a China deu isenção de visto para o Brasil, já tem no ano passado, já no começo do ano passado, meados do ano passado. Então é algo que eu acho muito significativo, que mostra, enfim, um esforço do Brasil, que é um esforço de vários países das Américas, sobretudo de buscar uma, digamos, proteção chinesa, ou pelo menos um equilíbrio chinês ao avanço americano sobre o hemisfério. A gente viu isso com o Canadá, o primeiro-ministro do Canadá indo para lá, o presidente da Argentina tem falado seguidas vezes que vai este ano para a China. Eu acho que, enfim, o Brasil acordou para o fato de ser necessário buscar um equilíbrio, ainda que seja econômico, diplomático, ao avanço americano no hemisfério. Temos o remodelar dessas forças, né, Mário? Eu quero te ouvir também, só vou aproveitar para chamar quem está na nossa audiência para um rápido intervalo. Corre para o YouTube que a gente segue por lá. Queria te ouvir também, Mari, trazendo do lado dos Estados Unidos, a gente já tem um day after dessa inauguração do Conselho, dessa ausência de tantas lideranças importantes convidadas. Qual é o seu apanhado aqui do dia de Donald Trump para a gente? Pois é, Natália, eu acho que essa semana, como um todo, né, e ontem, enfim, com o estabelecimento, finalmente, aí, com a assinatura deste Conselho da Paz que o Donald Trump ele propôs e acabou lançando em Davos, o que a gente viu foi, curiosamente, uma série de países admitindo alguns princípios que são princípios históricos da diplomacia brasileira, que é uma diplomacia de Estado, né? Em primeiro lugar, como até apontava o Nelson, a necessidade de um certo equilíbrio entre as potências, de se manter com relações equidistantes, que foi o que o Brasil sempre tentou fazer com Estados Unidos e China, por exemplo, para que em nenhum momento fique dependente demais de um ou se veja na mão de um outro, né? Essa é uma grande questão, e aí é quando a gente vê, por exemplo, o discurso do primeiro-ministro canadense Mark Carney em Davos, ele deixa isso bastante claro, né? Outro ponto é que o Brasil vinha reiteradamente repetindo sobre a necessidade da reforma de mecanismos multilaterais e sobre a ineficiência desses mecanismos para responder aos desafios que vinham surgindo, especialmente no século XXI. E, claro, a gente está pensando no Conselho de Segurança da ONU em sua paralisia decisória, com a série de trocas
troca de vetos a depender dos interesses em jogo de cada uma das potências que tem assento permanente, né? Estados Unidos, China, França, Inglaterra e então a gente via essa disputa, e Rússia, claro, via essa disputa acontecendo, e o próprio Mark Carney disse isso muito claramente, que talvez o caminho para potências médias hoje é reconhecer, acabar com a hipocrisia de que esse modelo servia para manter os interesses das grandes potências e trazia algum tipo de proteção para países que são potências médias, sem condição militar de se defender, mas ao mesmo tempo se beneficiando de certas regras, para passar a admitir que, em vez de uma transição, a gente está diante da ruptura desse modelo e que estes países vão precisar encontrar um caminho para uma nova cooperação multilateral que os proteja. E esse caminho não parece ser o proposto por Trump, justamente ao lançar esse Conselho, né, de Paz, que já tem aí mais de 20 países assinando, Nath, mas que é uma proposta bastante confusa, que sequer cita Gaza, que tem o próprio Donald Trump como presidente vitalício do órgão e único poder de veto. Então, na prática, aceitar esse modelo seria como aceitar que você tem um Conselho de Segurança com 5 vetos insuficiente e decidir que, então, agora vamos todos obedecer aos Estados Unidos, né? Cada dia mais a percepção da gente vendo o mundo sendo redesenhado na nossa frente, né? Mari, Nelson, Josias, convido todo mundo a ficar de olho na nossa home do UOL com todos os destaques do cenário internacional, porque eu tenho uma intervenção para ficar aqui, para fechar o programa, já que não dá tempo da gente entrar em mais assuntos, que esse horário aqui, depois de 12h30, gente, é a prova viva de que no All News a gente vai recebendo notícia, atualizando e colocando para vocês. Fica um tempo apertadíssimo, a gente mal consegue conversar, mas queria agradecer demais a presença de vocês, viu, Mari e Nelson? Um beijo. Mari, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Nelson, Beijão. bom descanso para você, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. A gente tem que ter um programa completo aqui de internacional também, hein, Josias? Fico aqui jogando a ideia para me despedir de você, mas pedindo uma análise geral também aqui do que temos da diplomacia de Lula, da decisão, então, de ontem em torno do Conselho da Paz, para a gente amarrar e fechar em bom tom nosso programa, nossa sexta-feira. Quer me parecer, Fabíola, Natália, naquilo que nos diz respeito mais diretamente, que o Lula não deve assinar não deve aderir a esse Conselho de Paz do proposto pelo Trump, né? O Lula vem fazendo a sua cabeça a partir de observações, que são observações sensatas, feitas pelo assessor internacional dele, o Celso Amorim, também pelo ministro chanceler Mauro Vieira, né? Os dois estão dizendo o seguinte: olha, o que o Trump fez foi uma proposta que nem menciona Gaza, se destina à gestão de outros conflitos ao redor do mundo, além da faixa de Gaza, em tese substitui as Nações Unidas, sobretudo no que diz respeito ao Conselho de Segurança da ONU, e é um texto muito vago e não está sujeito, e o Trump esclareceu isso na minuta que enviou para o Lula, não está sujeito a emendas. Então é aquilo, ou digere aquilo ou não aceita. E não há, da parte do governo brasileiro, disposição para aceitar a proposta nos termos em que ela foi deitada sobre o papel ali pelo Trump e pelos seus auxiliares. Então há hoje uma resistência muito grande da parte do governo brasileiro, não há uma disposição de aderir a essa iniciativa do Trump. O Lula está conversando com diferentes personagens, conversou até com o chefe da Palestina, lá, o Mohamed Abbas, e a tendência dele é de não assinar, a menos que se modifique esse texto. E não me parece que ele esteja isolado nos seus receios, não. A própria comunidade europeia recebeu com o nariz torcido essa proposta do Trump.
Josias, vamos fechar o programa em grande estilo aqui para honrar a nossa sexta-feira, falar aqui do Carnaval, essa festa que a gente já trabalhou tanto, trabalha todo ano para entregar para vocês, pessoal. É amanhã, esse fim de semana, quase 10 horas que a gente vai ter de música com apresentações nacionais e internacionais aqui, conduzidas, organizadas pela nossa equipe do UOL. Vai ter Pablo Vittar, Josias, prometendo transformar o Allianz Parque em uma verdadeira pista de carnaval pop, como a gente sabe que o público gosta. Nosso festival vai ter ainda a volta da Americana Cash aos palcos do Brasil, depois do que de 10 anos que o Brasil não tinha Cash, além de ter o queridinho do momento, João Gomes, também a Marina Sena, Dilcinho, o Deep Pax, Charanga do França, as cores de Aide, grupos muito importantes e interessantes para essa festa ser linda, que a gente até já tem um gostinho aqui com o teaser do Carnaval. Vamos assistir. Vai ser impossível ficar parado no Carnaval 2026. Shows de João Gomes, Pablo Vittar, Marina Sena, Kesha e muito mais. Entrevistas, celebridades e os bastidores de tudo que está pegando na maior festa do Carnaval de São Paulo. É sábado, a partir das 4 da tarde, tudo ao vivo, direto do fervo no Allianz Parque. O melhor da folia está aqui no Carnaval. Nesse sábado, então, pessoal, quem ainda não tem ingressos, os ingressos estão disponíveis no site da Eventim, com os descontos especiais, inclusive para clientes PagBank e assinantes, é claro, aqui do nosso UOL. Também vai dar para assistir o Carnaval pelo YouTube, nosso querido YouTube daqui, também do UOL de Splash, também o Carnaval na TV a partir das 4 da tarde.